Bom dia, gente. Estamos aqui mais uma live de atualização mensal do IRTS, do Instituto Brasileiro de Processo e Recursos nos Tribunais Superiores. Hoje nós estamos com o nosso convidado, que é o doutor Ivan Alegrete, que é uma grande alegria estar com ele aqui hoje. O Ivan, nós nos conhecemos há bastante tempo, né? Nós trabalhamos juntos. Não vamos ficar falando aqui do quanto tempo que a gente conhece, não vai denunciar a nossa idade e a gente está tentando disfarçar, né? Cada vez mais novo. O doutor Ivan, ele é doutor e mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo, é professor do IDP, também é ex-conselheiro do CAR, fomos colegas, além do escritório, também no Conselho de Contribuintes, e também é ex-conselheiro do Tribunal de Ética e Disciplina do OAB, é advogado também em Brasília. Ivan, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar da live desse mês. Essas lives são mensais e nós aqui debatemos, escolhemos alguns temas do STJ e do Supremo, que é o foco da atuação do Instituto, em matéria tributária, e debatemos, fazendo, né, expomos o que foi decidido e a gente faz comentários e debates acerca do que foi decidido pelos ministros nesses julgamentos. Bom, eu quero dar meu bom dia, agradecer ao Instituto Brasileiro de Recursos e Processos dos Tribunais Superiores, o IRTS, o convite, na pessoa da Adriene Miranda, que é uma advogada a quem eu admiro muito, tive a alegria de compartilhar a mesa de trabalho e aprecio muito o cuidado, a aplicação, a percussiência da Adriene em tratar dos temas, o compromisso dela. Então, é uma grande alegria poder separar esse pouquinho de tempo para a gente conversar e debater sobre esses temas atuais da nossa jurisprudência. E esse mês nós temos coisa para falar, né? Começar dessa modulação de efeitos que o Supremo nos presenteou esse mês. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui o meu PowerPoint da apresentaçãozinha, porque quem quiser pode fazer as anotações da numeração dos temas, número dos recursos. Hoje, Adriene, a gente vai tratar de 3 temas, não é mesmo? Isso. No Supremo Tribunal Federal, a modulação de efeitos do DIFAL, o tema de repercussão geral 1266, 1200. Depois a gente sai do STF e vai para o STJ. Aí no STJ trata do tema repetitivo 1323, envolvendo o ISS de valor fixo para sociedades uniprofissionais. E, por último, a gente trata do tema repetitivo 1350, que é aquela questão da possibilidade ou não de substituição da CDA nas execuções fiscais. Exatamente, são 3 temas relevantes, em ator que foram tratados com repercussão, né, tem efeitos vinculantes pelo 926 do CPC, e trazem questões que vão reverberar. Então, acho que já deve estar compartilhando a tela aqui do PowerPoint, em que tem as anotações. Então, recurso extraordinário, 1.426.271 do Ceará, que é exatamente o tema, 1.266, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes. E o que se debatia, então, fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui do tema, o que se debatia nesse recurso? Se aplicava ou não os princípios da autoridade anual na decimal para a cobrança do DIFAL, né, foi diferenciada a lei do ICMS, nas operações interestaduais que envolviam consumidores finais não contribuintes do ICMS, nos termos da emenda constitucional 87. E isso porque nós temos que lembrar que antes da emenda constitucional 87, não havia essa incidência do DIFAL quando o destinatário era um consumidor final não contribuinte. Então, qual foi a decisão final para a gente passar os fundamentos? Foi dado para o provimento parcial do recurso ordinário, reconheceu a proporcionalidade dessa cobrança do DIFAL para operações a partir de abril de 2022, conforme o artigo 3º da Lei de 1990 de 2022.
E quais foram os fundamentos que foram adotados pelo Lúcia? O que o ministro entendeu? O ministro pontuou que quando foi do julgamento do tema 1093 e da DEI 5469, que ali o Supremo entendeu que a emenda constitucional 87, na verdade, ela estava implementando uma alteração na sujeição ativa da obrigação. Não estava ali a emenda implementando um aumento da carga tributária ou instituindo um novo tributo. Ela estava simplesmente pegando e estendendo também para situações, as operações em que o destinatário era o contribuinte, era não contribuinte do ICMS, o mesmo tratamento que era destinado quando as operações tinham como destinatário um contribuinte do ICMS. Então, com base nesse entendimento de que não se estava ali instituindo um novo tributo ou majorando, mas simplesmente alterando uma regra da destinação da arrecadação, o ministro entendeu que, concluiu que não era o caso de aplicar a anterioridade anual. Mas, quanto à 90ª, ele lembrou que já tinha sido decidido na ADI 7066, que o Supremo já tinha dito que tinha que obedecer o artigo 3º da Lei Complementar 190, que previa essa vacácio de 90 dias. Daí, então, a entrada em vigor a partir de abril de 2022, segundo o que foi decidido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Até aí, como a gente já tinha esses julgamentos anteriores, a decisão não trazia nenhuma surpresa. O que trouxe de surpresa, como a gente antecipou, foi a modulação dos efeitos, que é o que vamos passar aqui a analisar. Quem propôs essa modulação de efeitos, abrindo divergência do ministro Alexandre, foi o ministro Flávio Dino. Ele observou que, conforme o andamento dos julgamentos que estavam acontecendo logo após a instituição do DIFAL, não era esperado de um contribuinte médio que ele passasse e entendesse que aquele tributo era realmente devido, pelo que estava do resultado dos andamentos. Então, o que ele propôs? Ele virou e falou assim, olha, em atenção ao princípio da segurança jurídica, a minha proposta de modulação é para todos aqueles contribuintes que tenham ajuizado a ação até o julgamento da DEI 7066, que foi que fixou que era constitucional essa vacácio de 90 dias, e deixado também de recolher o tributo naquele exercício. Veja que ele colocou como requisito, como ponto de partida para a modulação, o julgamento da DI 7066, que ocorreu em novembro de 2023, e também resguardou o direito daquele contribuinte que não recolheu tributo naquele exercício. Esses são dois critérios que a gente não tinha visto até então, porque ele adota como critério de corte a data de julgamento de uma outra ação que não é a que está em julgamento e privilegia aquele contribuinte que não recolheu o imposto, em detrimento daquele que estava cobertado, normalmente, quando assim, está cobertado por decisão judicial, e o que não foi o caso que aconteceu aqui. Então, essa modulação de efeitos que foi proposta e acolhida pela maioria dos ministros do Supremo, foi seguida pelo ministro Fux, Mendonça, Gilmar Barroso e Fachin, ela está sofrendo várias críticas, e eu queria, então, que agora o doutor Ivan nos apresentasse essas críticas, que eu já antecipei uma certa parte, e nos mostrasse a opinião dele em relação a esse ponto. A gente tem um precedente aqui que ele chamou a atenção desde o julgamento do mérito, né? Dando um passo atrás só para lembrar, as expectativas na época, em sala de aula, a gente sempre usa, por exemplo, como exemplo,
uma decisão do Supremo, na época da Lei 9.718, aquela questão do alargamento da base de cálculo de PIS e COFINS, né? E vale lembrar que a Lei 9.718, ela alargava o conceito de faturamento para alcançar todo tipo de receita, e dentro da vacatio legis, né, ou dentro do período de 90 dias, veio a emenda constitucional legitimando a base de cálculo de receita. E na época o Supremo entendeu que o momento para se analisar a validade da lei ou não era o momento da sua edição. Então foi muito rígido em entender que para aferir se a legislação ela era acolhida ou não pelo sistema normativo, era o momento da edição dela. Então se declarou inconstitucionalidade naquela época do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718. E as expectativas eram altas nesse julgamento desse caso em relação a essas leis estaduais que tinham sido editadas antes, né, da regulamentação, né, antes da complementação constitucional por meio da lei complementar. E o Supremo, de alguma forma, surpreendeu. A gente sabe que não é exatamente a mesma coisa, não é o mesmo paralelo, a questão de recepção diretamente pela Constituição e a questão de haver a lei complementar balizando a Constituição. Então, já tinha surpreendido nessa perspectiva, né, de dizer, olha, tudo bem, as leis editadas, mesmo antes da lei complementar, permanecem válidas, permanecem constitucionais, e só que a eficácia dessas leis estaduais elas ficaram condicionadas, né, à eficácia da lei complementar posterior, né? Então, a gente vê que já existe uma certa flexibilidade no arranjo, né, na conformação do sistema normativo. Mas vindo ao assunto mesmo da nossa conversa aqui, a modulação de efeitos. Então, a modulação de efeitos, ao mesmo tempo que ela fixa, ela vai ressalvar as ações judiciais em curso. E até aí a gente não tem nada de novo. A gente tem só o reforço, né, que esse reforço na perspectiva da macrolitigância, e daí eu já aproveito para fazer propaganda, né? Eu sou professor do IDP, e no IDP nós temos um grupo de pesquisa que se chama Observatório da Macrolitigância Fiscal, e que convida todos os estudantes, né, mestrandos, doutorandos, já mestrados, né, já mestres e doutores, né, a colaborar com esse tipo de reflexão. Nós temos um grupo de pesquisadores que se debruçam justamente nesse tipo de perplexidade. Puxa, a gente tem se esforçado tanto em inserir na legislação, em criar mecanismos que seriam para reduzir a quantidade de litígios, e, curiosamente, eles acabam gerando mais litígios, né? E esse é o caso, por exemplo, do sistema de julgamento por repercussão geral, por repetitivos, né? Então, essas ressalvas, essas modulações de efeito acabam fazendo com que um administrador responsável, né, um administrador cuidadoso, ele proponha ação. Ele propõe ação para não ficar de bobo na história, porque quando o Supremo julgar a questão, simplesmente você pode não perder o seu direito, né, por causa da modulação. E aqui a gente tem o Supremo modulando os efeitos, mas ressalvando as ações em curso. E o que é curioso, a gente tem esses dois ingredientes, né? Primeiro, as ações têm que ter sido propostas até a data do julgamento da ADIM, que aconteceu antes dessa modulação, né? Então, a referência agora vira uma referência externa ao próprio julgamento da repercussão geral. Graças a Deus ainda estão julgando, né, o referencial ainda é um mérito, é o julgamento de mérito da ADIM. Mas a gente já começa a ter algum medo, porque daqui a pouco eles vão inventar o quê? Né? A seleção da repercussão geral. De fato, hoje em dia, seleção de repercussão geral e seleção de tema repetitivo já virou uma espécie de momento de inflexão, né? Quando se seleciona, o gestor ele já tem que propor logo a ação, tá? Antes que tenha o julgamento de mérito, né? Tem várias pesquisas que já demonstram, inclusive nas pesquisas do CNJ sobre os números da justiça, que já demonstram claramente, de forma muito evidente, o aumento exponencial das ações logo após a afetação, e mais ainda quando se anuncia a inclusão dos processos em pauta.
Se a gente tivesse um termômetro assim em tempo real, eu noto que, por exemplo, todas as vezes que o Supremo pauta o julgamento do tema 118, que é aquela exclusão do ISS da base de cálculo de PIS e COFINS, alguém me liga para propor a ação. Então, eu tenho certeza de que isso está gerando grandes ondas, né, de propositura de ações, o que acaba gerando aquela questão de quem, né, quem sabe mais ganha mais, né? Quem tem mais informação leva. E é um pouco subversivo, porque aquele contribuinte que é o mais indefeso, ele justamente é o mais prejudicado, né? O contribuinte médio, o contribuinte compridor, o contribuinte que não tem como custear, né, o acesso à informação, né, que está tentando sobreviver, esse vai ser punido por não ser um player, né, qualificado. Então, um jurisdicionado qualificado, ele acaba andando na frente, né, ele preserva o seu direito. Tá? Agora, o que tem de realmente assim pitoresco nesse caso concreto é o complemento, né, que já consta da ata de julgamento, né, que tem que ter ajuizado a ação judicial questionando a cobrança até o julgamento da ADI. E tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício. Olha só, ele está premiando não só o contribuinte, que é o contribuinte litigante, litigador, né, que acessa o judiciário, como o mais arrojado, que é o que simplesmente deixa de recolher. Tá? Tudo bem, a gente pergunta, se depositou, tá bom, depositar tecnicamente não é recolher. Então, se depositou, a gente pode com alguma segurança dizer que ele deixou de recolher o tributo, ele depositou em juízo. Mas se acaba punindo, né, se acaba também prejudicando justamente o contribuinte que é o menos arrojado, né, o menos agressivo. Olha, no âmbito ali das pesquisas do observatório, a gente tem visto todo tipo de criatividade. Né? Chegou nas nossas mãos lá nos debates várias petições iniciais do Rio Grande do Sul em que os advogados eles pediam para não citar a União, tá? Não citar a Fazenda Nacional. Né? Como assim não citar? A intenção dele era que esperasse o julgamento pelo Supremo ou pelo STJ, porque se ele perdesse, ele pedia desistência, sem ter que pagar honorário. Então, para ver o tipo de caos que a gente acaba envolvendo, né? Toda a comunidade jurídica que fica buscando algum tipo de solução. Né? Essa questão dos honorários é uma questão delicada, mas que a gente vai ter que enfrentar também no futuro, né? De achar mecanismos, né? Como que saídas honrosas, tanto para a fazenda como para o contribuinte, depois da definição desses julgamentos. Tá? E lógico, repensar de uma forma mais sadia e um pouco mais assim humana a questão da modulação, né? Tendo um pouco mais de preocupação justamente com esse contribuinte que não tem tanta capacidade de se defender. Né? Dando um passinho atrás, mas também eu acho que é uma observação importante, vale lembrar que, no geral, os ministros só lembram de fazer ressalvas se referindo à ação judicial. Tá? Poucos ministros, basicamente só o ministro Toffoli, é que tem sempre o cuidado de ressalvar as ações judiciais e discussões administrativas. Tá? E, para mim, é muito claro de que a ressalva para a ação judicial também é uma ressalva para discussões administrativas, porque a questão é o litígio, e não interessa onde o litígio esteja instaurado. Tá? Lógico, a gente vai ter problemas em relação a pedidos, por exemplo, né, que ainda não tenham sido decididos. Né? Então, pedidos de restituição, de compensações que não tenham sido decididos. É verdade que o litígio, tecnicamente, só vai se instaurar depois, tá? Mas me parece que ele já está plantado. Né? O pedido de restituição ele já crava o direito. Tá? E a mesma coisa também, isso é um tema do Gustavo Vettorato, que é pesquisador do nosso grupo de pesquisa aqui e que defendeu o doutorado recentemente. A gente tem que lembrar que tem autos de infração que são lavrados depois. Então, autos de infração que são lavrados depois só instauram o litígio depois. Então, a oportunidade de instaurar a discussão só veio depois. Então,
é preciso também algum tipo de racionalização dos efeitos das modulações em relação a essa perspectiva, né? Mas, enfim, o ingrediente inédito dessa modulação de efeitos é esse: tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício. Está exigindo que o contribuinte seja arrojado e ou deposite ou simplesmente pare de recolher. E é gozado que ele não disse que tenha confessado. Então, sei lá, o contribuinte vai ter que deixar de confessar o tributo, né? Vai deixar fora da confissão, né? Em DCTF. Então, é realmente uma exigência que dá a clara impressão de que os ministros, eles não tinham uma intenção deliberada, né? A ideia deles era justamente ressalvar o que já foi recolhido, de que não pode pedir restituição em relação ao que foi recolhido, tá? Mas essa expressão, tenho deixado de recolher, não tem a mesma eficácia, não tem o mesmo efeito, não tem a mesma implicação. Não são dois lados da mesma moeda, elas têm alcances completamente diferentes. Concordo. Né? Eu concordo, inclusive também, quando você estava falando, eu estava lembrando, e naquele caso que ele deixou de recolher, mas com lastro em liminar? Deixou de recolher, mas está com lastro liminar. Muitas vezes Você falou, ele confessou e não pagou, é débito confessado e não pago, declarado e não pago, ou é não declarado e não pago? De modo que aí teria que ter autuação com auto de infração para instaurar esse litígio. Olha, para ver que, embora às vezes pareça evidente que os ministros pretendam alcançar a mesma realidade, essas fórmulas elas têm alcances muito diferentes. Vale lembrar aquela modulação que o STJ fez, que a ministra Regina Helena fez, em relação à mudança de entendimento dos 20 salários mínimos, né, o limite da base de cálculo das contribuições de terceiro, que o critério que ela usou era decisões favoráveis, em âmbito judicial ou administrativo, tá? E que despertou esse mesmo tipo de dúvida, porque muitas vezes o contribuinte ele recebe uma decisão favorável. Se não é uma liminar, porque muitas vezes os contribuintes nem pedem liminar, vai ser uma sentença concessiva do mandado de segurança, que já teria eficácia, ele já poderia parar de pagar, mas muitas vezes os contribuintes preferem continuar pagando, tá? Para ter a segurança da decisão transitada em julgada para implementar o direito, né? Justamente para não... Ele paga, né? Ele suporta um ônus maior, justamente para ter uma segurança, uma ortodoxia na implementação do direito dele. Então, essa fórmula, esse texto que o Supremo usou, que é tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício, ele realmente vai para as vias pragmáticas, ele sai de escola do critério processual, porque lá a ministra Regina Helena usava um critério processual, tenha tido decisão favorável, tá? E aqui não é só ter tido decisão, é com amparo ou sem amparo tenha deixado de recolher, tá? Então não há país para homens fracos aqui, né? There is no country for weak men aqui. E comprova também, mais uma vez, que era para ser a modulação, que era para ser uma exceção, virou regra, ao invés de ser exceção, e como virou regra, até diante do cenário econômico do país, e está se revelando, está mais que comprovado, que ao invés dessas modulações ajudarem, elas estão minando o próprio objetivo da própria instituição do sistema de precedentes brasileiro, né? Está minando o próprio objetivo dele, que era para exatamente trazer redução de litígio, segurança jurídica, integridade e coerência do próprio sistema, do ordenamento jurídico como um todo, e não está gerando essa coerência e essa integridade, mas é uma coisa que não tem mais volta, porque a realidade brasileira impõe, e a gente fica claro pela atuação do Supremo e do STJ, que a modulação não vai ter volta. Eu sempre fico pensando que o CPC, como era uma exceção, ele não trouxe critérios objetivos e realmente um caminho para o Supremo, para o STJ, perseguir para ter uma modulação de efeito de maior qualidade.
Então, assim, eu fico pensando, até já sugeri algumas vezes, se não seria o caso do Supremo e do STJ, através de alteração de regimento interno, para facilitar, criar um procedimento de que se abra quando se entenda que há modulação, de que volte com os advogados ou com a sociedade para debater essa modulação antes de ser fixada. Porque quando se tem as sustentações orais e a participação dos amicus, normalmente as sustentações orais são rápidas e elas se restringem ao mérito. Não há um debate acerca dessa modulação. E por isso saem essas modulações de baixa qualidade, vamos assim dizer. De baixa qualidade que não resolvem, na verdade, elas atrapalham, elas complicam, né, toda a situação, gerando... Lembra o tema 69 mesmo? Tem um estudo muito bacana de como foram as decisões, o comportamento do CARF diante do julgamento da questão da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Foram identificados 5 posicionamentos diferentes dentro do CARF. Olha a insegurança jurídica gerada com relação a isso. Lembra também que, por causa do tema 69, nós tivemos outros temas que o Supremo teve que enfrentar, como a modulação da coisa julgada tributária, porque a Fazenda Nacional, tendo em vista essa demora na modulação de mais de 3 anos, teve que ajuizar uma quantidade gigantesca de ações rescisórias. Então, assim, eu acho que nós chegamos numa situação que o Supremo e o STJ eles vão ter que necessariamente parar para revisar e ver uma forma de ter mais qualidade nessa modulação de efeito. E já tem bastante doutrina, já tem muitas pessoas pensando sobre isso, mas tem que ser uma coisa mais realmente efetiva. E assim, o caminho que, a princípio, eu percebo que seria o mais fácil é essa alteração do regimento interno para permitir que haja um debate efetivo, se entender que é o caso da modulação que está virando regra, que deixou de ser exceção. Acho que seria assim, o caminho mais fácil da gente tentar solucionar essas idiosincrasias, esses franquistais que estão vindo. Não sei sua opinião sobre isso. Não, eu estou de acordo. Acho que os 2 últimos comentários que eu faria a respeito desse tópico é que, primeiro, né, e relembrando também as discussões que a gente tem lá no Observatório da Macrolitigância Fiscal, a questão pela perspectiva do processo administrativo, né, de justamente promover uma integração com o sistema de precedentes. Né? Todo mundo está festejando muito de que, em relação ao comitê gestor, né, vai haver a previsão expressa de que devem ser obedecidos em âmbito administrativo os julgamentos em recurso repetitivo e repercussão geral, que é uma previsão que a gente também tem no regimento interno do CARF, né, e que falta em muitos tribunais administrativos estaduais e municipais. Mas veja que a sofisticação, né, a complexidade da modulação começa a exigir que os tribunais administrativos interpretem o termo da modulação. E, lógico, né, o fisco ele sempre apela para a literalidade. Sim. Então, é preciso que, para que essa integração ocorra de um jeito mais racional, os próprios tribunais superiores, o Supremo e o STJ, eles também façam comandos muito claros, contextualizados com o mecanismo, com a sistemática de exigência dos tributos, considerando, né, pedidos de restituição, compensação, autos de infração já existentes, contencioso administrativo e contencioso judicial, que ele seja mais claro e que leve em consideração o contencioso administrativo, justamente para permitir que os tribunais administrativos e a própria administração, né, haja de acordo, né, de uma forma segura. Né? Muitas vezes né, o Cazuza, né, as ideias não correspondem aos fatos. Né? Muitas vezes o texto, né, o ministro pensa uma coisa, mas o texto dele não ajuda. Né? E o segundo é que dá para ver que o Supremo e o STJ ainda batem muito cabeça, né? O STF mesmo, ele quer buscar regras... Essa modulação da Regina Helena foi muito difícil. Quem acompanhou o julgamento percebeu que a dificuldade que a ministra teve e que a sessão teve. Sim. Foi muito difícil. A modulação também das contribuições previdenciárias sobre o texto constitucional de férias, né?
tecnicamente, o Supremo, como ele não fez ressalvas muito precisas, ele assegurou o direito dos contribuintes entre a decisão do STJ e a decisão do Supremo, mesmo que não tenham tido decisão favorável. É isso que dá para entender, é isso que está gerando litígio agora, porque mesmo quem perdeu, né, está dizendo que ganhou. E a forma como o Supremo decidiu dá margem para isso mesmo. O Supremo ele modulou de uma forma que ele entende que só pode ser exigido a partir do entendimento do Supremo. Né? Então, entre o STJ e o Supremo, não pode cobrar. Não pode. É isso. Né? Teve muitas ações ajuizadas nesse período. Muito pedido de restituição de compensação formulado administrativamente. Sim. Sim, então acaba que gera mais litígio, né? A modulação, em vez de pacificar, ela vira um ingrediente de multiplicação de litígios. Exatamente. Tá? Por isso que e mais, o Supremo, especialmente o Supremo, a gente tem notado uma certa assim, rudeza, né? O Supremo ele tem sido muito pouco acolhedor, ele tem sido até mesmo assim meio truculento, tá? Se baixa os processos imediatamente, você não tem prazo nem para fazer embargo de declaração, né? O processo já não está mais no Supremo, né? Eu acho que se houver um pouco assim de gentileza, de docilidade, você consegue racionalizar até para que as modulações sejam detalhadas caso a caso, né? Não tem problema, né? Faz um anexo para o tema de repercussão geral e vai fazendo as modulações, né? Vai delimitando as consequências em cada caso. Esse tema mesmo aqui que a gente está tratando, pois é, e entre o julgamento da ADI, né, e esse julgamento da modulação, né, os casos que tiveram decisão favorável ou até decisão transitada em julgado, tá? Como é que a gente trata? A ação rescisória, como aconteceu no tema 69. Você vê que a gente lá a gente tem uma coluna no Jota e tem um artigo que a gente fez quando houve aquela decisão da questão de ordem na ação rescisória 2876, tá? Para te ver, ação rescisória, questão de ordem, e o Supremo ali decidiu que o Supremo tem ampla liberdade para decidir os prazos e o alcance das ações rescisórias, tá? Então ele está tentando criar uma regra geral que na verdade só cria mais instabilidade. Então, até para saber se cabe ou não cabe ação rescisória, qual é o prazo da ação rescisória, a partir de quando ele deve ser contado ou não, e qual vai ser o alcance para trás da ação rescisória, o Supremo pode decidir. Então, realmente a gente tem uma instabilidade, né? O Supremo tentando assegurar as prerrogativas dele, né, de estabilizar o direito, na verdade, cria uma infinidade de capítulos, né, que, na verdade, né, você tem um julgamento do mérito da constitucionalidade ou não, e sai um monte de outros capítulos para serem resolvidos. Só começa, né? É o programa do Chacrinha, só acaba quando termina. Um monte de regra geral, um monte de regra abstrata e geral, e que tem que ser aplicada para todos que têm situações jurídicas completamente diferentes. E o único que não é vinculado é quem deveria ser, que é o próprio Supremo, né? Que ele pode mudar de ideia. Pode. Então, dá para entender perfeitamente que a gente ainda não tem maturidade para estabelecer regras gerais. Né? Mas então vamos aceitar isso e vamos trabalhar com cuidado e com carinho, né? Cada uma das implicações em relação a cada julgamento de mérito, né? Acho que é esse o apelo que a gente tem que fazer para os dois tribunais superiores. Exatamente. Por isso que eu falo, eu vou colocar e vou ver se vamos trabalhar lá igual você no IDP, no grupo, ou no IRTS, a gente está trabalhando para que a OAB ou alguém do Congresso, ou que seja relevante, leve essa sugestão do Supremo do STJ de, quando for definir a modulação, ouvir as partes. Ouvir os amicus curiae. É a forma mais fácil que tem, mais rápida, de evitar essas idiosincrasias que estão saindo, né? Porque o sistema foi colocado, que não é um sistema de precedente, como um sistema de precedentes normal,
é um sistema que foi positivado e não foi amadurecido, né? Não foi amadurecido e o nosso poder judiciário como um todo não tem condição a gente sabe disso, ele já é um poder judiciário doente em questão de eficiência de gestão e ter que ainda lidar com esse tipo de situação, estamos vendo aí o resultado. Mas como você mesmo disse, vamos embora trabalhar e tentar fazer o melhor para tirar disso tudo. Bom, acho que a gente esgarçou o tema de repercussão geral 1266. Vamos para o próximo, que agora já são as decisões do STJ, mas aqui também é mais rapidinho, até porque os ministros do STJ são raros os julgamentos que têm essa proliferação de fundamentos e, apesar de terem esse impacto muito grande, mas pelo menos os fundamentos, como disse foi o ministro Otávio, né, que falou do ministro Raul Araújo, o ministro está lendo um voto de mais de uma hora, está treinando para ser ministro do Supremo. Então, nós temos no STJ julgamentos com um número menor de fundamentos que geram mais debate. Então, o primeiro tema do STJ que nós separamos, né, que é a relatoria do ministro Gugel, que é o recurso especial 2.194.706 Santa Catarina, que julgou o tema 1350, que é a questão da validade das CDAs. No caso, era um processo de IPTU, se não me engano, e que houve uma alteração da CDA no próprio fundamento legal. No próprio fundamento legal, então tinha uma deficiência que é gritante. E o que o ministro Gurgel colocou como fundamentos dele para concluir que a Fazenda Pública, então, não pode, mesmo antes da aprovação da sentença de embargos, aqui ficou com erro de digitação, substituir e emendar a CDA para incluir, completar ou modificar o fundamento legal do crédito. O que ele falou? A CDA, que é a certidão, era um espelho da inscrição. A gente sabe que a inscrição ela é feita pela Procuradoria, que tem competência pelo Código Tributário Nacional, e ela faz ali aquela análise de legalidade daquela cobrança, e então inscreve a dívida, gera a CDA, e com base na CDA, que é um espelho dessa dívida que foi inscrita, depois de passar por esse exame de legalidade que é feito pela Procuradoria, e vai para o ajuizamento da execução fiscal. E aí, no caso, como nós falamos, teve esse erro, foi colocado fundamento legal que não condizia com a verdade, a cobrança que estava sendo feita. E o STJ, então, entendeu que, como o SCDA tem que ser esse espelho, o que dizia quando você tem esse erro é que a própria inscrição também continha esse erro, que é um erro grave, que trata do fundamento legal, e isso levava a crer o quê? Que não tem, então, essa inscrição, certeza, exigibilidade e liquidez, que são os requisitos para você ter um título executivo apto a ser executado através do processo de execução. Esses que são os fundamentos que foram adotados pelo ministro Gugel e que foi acolhido pela unanimidade da primeira sessão. E aí, o Ivan, queria que você fizesse seus comentários acerca da decisão do ministro, que segue, a meu ver, a jurisprudência e os posicionamentos anteriores do Supremo acerca do STJ, acerca da nulidade da CDA e da possibilidade de alteração posterior. Olha, a decisão do ministro, esse tema ele é moralizador. No sistema federal, né, no âmbito federal, a gente tem um sistema muito maduro de controle da dívida ativa. A gente já tem um formato que já é aplicado há muito tempo e que foi desenhado de uma maneira a atender rigorosamente todos aqueles requisitos formais que são listados na Lei de Execuções Fiscais, porque a Lei de Execuções Fiscais ela lista os requisitos, a fundamentação legal,
a data de início da contagem dos juros de mora, a data de início da contagem, né, da correção, quando ainda é separado, né, no caso federal é a Selic. Então, a gente já tem até um layout que está estabilizado no sistema federal há muito tempo, né? Tanto que no sistema federal a gente às vezes só enxerga a diferença quando é lançamento de contribuição previdenciária mais antigo, que daí a gente tem aparências e estruturas diferentes, né, da certidão de dívida ativa. Agora, quando a gente desce, né, e já dá um salto para os entes subnacionais lá, municipais, quando a gente fala dos municípios, a gente tem uma verdadeira bagunça instaurada. Tá? Então, tem município que as CDAs elas não atendem requisito nenhum. Né? Eu lembro de uma defesa que eu fiz no Rio de Janeiro e que o campo de controle do cadastro fiscal do IPTU, me parece que isso até hoje, tá? Só cabe uma pessoa. Então, quando tem coproprietários, só indica o nome da primeira pessoa e depois tem o e outros. E mesmo assim eles redirecionam, né? Então está escrito na dívida ativa para e outros e é redirecionado no nome dos coproprietários, tá? Então é uma briga intestina lá para saber se pode, não pode, né? Se tem que ter a prova de que é coproprietário, se não pode ter, se interrompe a prescrição, a citação do primeiro ou não, né? Sinceramente, né, na perspectiva de advogado, eu acho que essas discussões nem deveriam existir e isso daí é uma vergonha, né? Uma vergonha. Agora, um outro problema que acontece com frequência, eu digo isso também em Rio de Janeiro e São Paulo, né, os municípios de Rio de Janeiro e São Paulo, é clássico também errar o fundamento legal, que foi o que aconteceu nesse caso, que todos esses casos eram exigências de ISS e o fundamento legal era de IPTU. Então, o ministro... É um erro muito... É tosco. É tosco. Agora, lógico, a gente vai enfrentar um monte de situações, né, peculiares. Mesmo no sistema federal, eu lembro de muitos casos em que a inscrição na dívida ativa, ao invés de se referir, por exemplo, aos dispositivos de lei, tá, se referia aos dispositivos do regimento interno, do regulamento do imposto de renda, do RIR. Tá? Sinceramente, eu não consigo ver aí muitos defeitos, né, desde que tenha a fundamentação legal. E, lógico, o campo de fundamentação legal do sistema federal né, a batelada de dispositivos que são mencionados, né, é exaustivo. Então, é feito de um jeito como se fosse um edital, né, edital de matérias para o concurso. Para cumprir o edital, ele cita dispositivos genéricos e aí você não consegue encontrar esse defeito no âmbito federal. Agora, no âmbito municipal, ainda é muito comum fazer a referência ao fundamento legal errado, né? E daí tem outra margem para discutir, né? Se cabe a... Recentemente, eu tive uma execução ajuizada contra a empresa apenas, sem incluir os sócios, mas a empresa já estava extinta há vários anos. O baixo, o CNPJ inativo, e eles estão tentando ainda salvar, dizendo que a dissolução foi irregular. Mas se você tem já o CNPJ inativo, se você já tem o CNPJ inativo, se você já tem os distratos nas juntas todos dizendo que houve a dissolução irregular, e você não incluiu os sócios... Dá para fazer o paralelo com a jurisprudência do STJ sobre o falecido, né? E é praticamente uma exigência de atualidade e rigidez do controle da administração. Ela tem que saber que o sujeito morreu e se ele já está morto, a propositura da execução fiscal tem que ser contra o espólio, né? Então, o STJ tem exigido isso também. Então, acho que para a pessoa jurídica é a mesma coisa. Se houve baixa regular, né, não cabe mais a propositura contra a pessoa jurídica. O mínimo que tem que fazer se quer colocar a pessoa e alegar que é dissolução é incluir os sócios dela. E aí, se quer salvar uma CDA... A dissolução aí foi regular, né? O mecanismo da dissolução irregular quando no andamento do processo se verifica que ela não teve a baixa como deveria ter sido feita. Não houve baixa, né?
Então, isso justifica presumir que o patrimônio, né, que foi parar no patrimônio dos particulares. Outra situação. Tá? Mas isso aqui parece muito interessante. Eu acho que isso aqui é uma medida de rigidez para fazer uma bela limpeza nas varas de execução municipais e exigir. Eu vejo que muitos desses municípios já começaram a fazer certidões da dívida ativa copiando descaradamente o layout da Procuradoria da Fazenda Nacional. Né? Inclusive, a aparência é a mesma, com os campos iguais. Né? Acho até que eles deviam pagar royalties para a Procuradoria da Fazenda, porque foi ela que deu a ideia. Eu não acho errado da parte do administrador da Procuradoria Municipais e Estaduais fazer isso, porque a gente sabe que realmente a Procuradoria da Fazenda ela é mais robusta, tem melhor qualidade, ela tem uma gestão melhor, os profissionais ali são mais bem treinados e o volume é muito grande. Então, a equipe treina e se posiciona de forma para evitar essas questões. Então, eu acho mais que certo os procuradores municipais copiar, apesar de nós, como advogados, queremos uma bela de manualidade. Assim, as coisas têm que funcionar da forma adequada, né? Tem discussões que simplesmente não deviam existir. Não devia existir. Essa é uma discussão que não devia existir. Exatamente. E aí, então, nós vamos para a próxima, que o nosso tempo está correndo. O Rodrigo aqui já avisou. E o último tema de hoje é um tema interessante. Tem a discussão da diferença de renda, de receita, de pessoa jurídica, quando os profissionais liberais, que é o tema 1323, do julgamento do recurso especial 2.962, 486 de São Paulo, da relatoria do ministro Afrânio, que é daqui de Minas Gerais. E o que se debatia? A questão da base de cálculo do ISS de sociedades uniprofissionais, não estamos falando aí de um sócio só, mas são sociedades em que os sócios exercem uma atividade só profissional e essas atividades de cunho, basicamente profissionais liberais, são atividades de cunho intelectual, e são os que estão previstos no parágrafo do artigo 966 do Código Civil, que é natureza científica, literária, artística, intelectual, e profissões, vocês resumiram, né? Profissões liberais. E o que o ministro Afrânio pontuou nesse debate, se nessas sociedades se recolhe o ISS, a alíquota fixa, ou o percentual sobre a receita bruta daquela sociedade. A conclusão foi que se recolhe sobre essa alíquota, esse valor fixo. E por quê? O ministro, ele lembrou que sempre foi dado pela legislação um tratamento diferenciado nessas hipóteses, porque se fazia necessário, exatamente da natureza dos serviços que são prestados e da ausência de cunho empresarial, desse viés empresarial, tinha que dar um tratamento diferenciado, porque senão haveria uma superposição do imposto de renda com o ISS. Por quê? Porque o imposto de renda daqueles profissionais liberais a base de cálculo coincide com a receita bruta dos serviços da sociedade. Né? E a sociedade não visa, a princípio, esse lucro, apesar de visar, né? A gente sabe disso, mas não visa esse lucro, não está organizado de uma forma que toda aquela atividade está ali para aquele sentido, naquela direção. Você está, na verdade, ela é organizada para que haja a prestação do serviço. Não é uma atividade organizada visando a produção e a obtenção do lucro. Então, foram esses, basicamente, os fundamentos
trazidos pelo ministro, que ele lembrou de julgamento do Supremo, ele retomou o julgamento do próprio STJ para dizer que está em vigor a regra, esse entendimento ainda do decreto 406, que excepciona, faz essa exceção nessas situações, e que, por isso, então, ele concluía. Qual foi a tese? A conclusão é de que, apesar da forma societária de responsabilidade limitada, essa sociedade uniprofissional, que no caso era de médicos, isso não é um impedimento para ter essa tributação diferenciada por alíquota fixa, por valor fixo. Que poderia, sim, que é legal essa cobrança por valor fixo, sendo que observando sempre se essa sociedade profissional ela obedece os requisitos previstos no decreto 406, no caso aí, no parágrafo único do 966 do Código Civil. Tem um progresso que foi feito, foi quebrar, né, tem uma definição que veio desse tema repetitivo, foi dizer que a forma societária, por si mesmo, ela não descaracteriza o caráter personalíssimo. Então, a forma societária, ela não justifica a desclassificação do contribuinte como sociedade uniprofissional. Acho que esse é a contribuição desse julgamento. Agora, continua lá presente uma ressalva, né, em perspectiva conceitual, que o ministro Afrânio ele deixa claro que não pode haver, né, ele fala, né, abre aspas, inexistência de estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo. Fecho aspas. Então, a gente tem aqui uma situação que nos faz lembrar o julgamento do STJ sobre o crédito de PIS/COFINS para insumos, né? Que o STJ também trabalha em cima de um conceito, diz, olha, tem que ser analisada a essencialidade e a relevância. Naquele caso, vale lembrar, ele não dá provimento, ele determina o retorno para a origem para o tribunal avaliar. Tá? E nesse caso aqui, é interessante porque são dois julgamentos e os dois mantêm o entendimento da instância de origem. Então, ele acaba assentando de que a tarefa de identificar se existe ou não estrutura empresarial que descaracterize o caráter personalíssimo é tarefa da instância de piso. Então, a gente tem uma definição que é conceitual e que deixou de densificar algumas características, né, mais práticas para saber o que descaracteriza o caráter personalíssimo. Tá? Essa é uma franca tendência do STJ dos últimos 10 anos, que vem se agravando e que acaba causando um esvaziamento da eficácia desses precedentes, né? Porque eles acreditam que depois de julgar esse tema repetitivo, eles não têm absolutamente mais nada para falar e o jurisdicionado ele fica carente de eficácia prática. Tá? Então, assim, os ministros têm que ficar conscientes que a gente teve um grande passo, mas a gente ainda tem muita discussão sobre se determinada moldura fática justifica ou não, né, a descaracterização do caráter personalíssimo. Ora, basta lembrar que a maioria, boa parte, pelo menos, das legislações municipais usam como critério 2 empregados por profissional. Esse limite, ele é um limite absoluto? Os 2 profissionais, os 2 empregados por profissional, eles, né, um funcionário a mais, ele descaracteriza o caráter personalíssimo? Né? Isso é um grau de medição, isso é uma regra que materializa esse princípio. Tá? Isso na largada, mas a gente poderia considerar vários outros elementos. A gente sabe que, por várias razões, a gente tem uma franca tendência à pejotização, Sim. que não é a invenção do contribuinte, é a invenção do Estado. O Estado cria um monte de regras, né, que arremessam o contribuinte para a pejotização.
Hoje em dia, produzir uma atividade econômica como pessoa física é simplesmente burrice, né? A não ser que você seja né, fora atividade rural, É né? por E fora incrível que pareça, atividade você fazer a declaração de imposto de renda como pessoa física do Carnê-Leão é mais complicado do que fazer de PJ. é isso mesmo, De PJ é isso no mesmo. simples. É uma coisa assim. É isso mesmo, e além de ser uma armadilha, né? Porque, coitado, né? O profissional liberal que declara como pessoa física, né? Às vezes o desgraçado ele não faz o carnê-leão e só apresenta na declaração de ajuste anual. Aí o que acontece? Ele é fiscalizado e autuado lançando multa isolada mês a mês. Daí é cretino, isso é cruel, isso é malvado, é perverso, tá? Não dá nem purgatório, é inferno na hora. Ver o Muitas auditor vezes, fiscal dependendo da e o legislador. atividade, gera muito pouca despesa. E acaba que você tem, então, uma tributação, vou dizer, muito exagerada, realmente muito exagerada. E em cima de uma quantia que a gente tem que lembrar que aquele profissional recebe e com ela ele tem que arcar muito mais despesas do que um assalariado que a empresa tem que arcar. Então, esse profissional liberal ele tem que separar dali o 13º, ele tem que separar o plano de saúde, ele tem que separar uma eventual segurança em caso de doença. Então, são várias questões que tem que tirar daquele valor ali. Né? No nosso imaginário, que o nosso imaginário trabalha muito com a advocacia, que é a realidade que a gente vive. Né? Mas esse ambiente já é muito propício assim para vários tipos de reflexão. Porque você tem desde aquele advogado que tem um escritório próprio, que é né, a sociedade unipessoal, tá? E aí, isso vai escalando, né? Porque uma sociedade pequena, normalmente ela é organizada com pessoas jurídicas gravitando entre ela. Né? Hoje em dia, o modelo que se usa é esse, de pequenas pessoas jurídicas, né, que gravitam em torno de uma outra pessoa jurídica. O modelo mais antigo, clássico, é de associados, que hoje em dia está em franco desuso por causa da carga tributária, né, da contribuição previdenciária, né, de pagar por recibo de pagamento de autônomo. Né? Ainda se usa isso, eu ainda tenho associados aqui. Né? Os mais jovens, né, que não têm tanta autonomia, me parece mais adequado tratar eles como associados. Agora, e quando isso ganha escala? Em um escritório jurídico que tem várias lajes, né, que tem um prédio inteiro, que é corporativo, e o grosso dos advogados é seletista. Poxa, isso não é o mais desejado, né, pela legislação? Não é esse o sonho né, o imaginário do legislador é de alguém que gere emprego. E um monte de advogado seletista descaracteriza o caráter personalíssimo, porque não é o sócio que presta serviço, é um advogado empregado. Né? Então, a gente ainda tem muito para andar. É um passo importante, né? Mas veja que a gente ainda tem muito para andar. Muito, muito debate. Aí agora ainda com o PL 1087, vamos ter uma mudança maior ainda no comportamento dos contribuintes, porque vai haver uma movimentação dos contribuintes e vai ser uma movimentação grande. Na justificativa do PL fala que só 141 mil contribuintes vão ser afetados com aquela tributação do adicional do imposto de renda, mas é muito mais. Esses números, para mim, não condizem com a realidade. Sinto muito, para mim, esses números da Receita, que a Receita que coloca lá do Ministério da Fazenda, são muito errados, porque não dá para admitir que só 141 mil contribuintes de pessoas jurídicas, sócios de pessoas que recebem mais de 50 mil de dividendos por mês no Brasil inteiro. Não consigo conceber. O que mais me assusta, tanto na reforma como no PL, no 1087, é essa falta de humanização em relação ao efeito de marginalização que eles têm. Né? Porque a própria reforma, né? A reforma da forma... as principais estruturas dela são para contribuintes gigantescos. Né? O contribuinte corporativo vai assimilar a reforma. O problema da reforma é que ela começa a alcançar um monte de gente que nunca foi contribuinte.
né? Então, vai pegar aluguel de pessoa física, que já é um sujeito trabalhoso, problemático, né? A gente não deveria encaminhar isso de um jeito um pouco mais criativo, um pouco mais, né, que encaminhe a pessoa, que dê um tratamento mais adequado. Não, a gente dobra o preço, a gente dobra a punição, a gente triplica a carga, né? O PL 1087 tem o mesmo problema, né? Ele muda completamente as estruturas e começa a atingir um monte de gente que vai marginalizar, tem um efeito de marginalização social gigantesco. Então, aqui nós estamos encerrando mais uma live de hoje, a live mensal de atualizações de decisões do Supremo e do STJ. Foi excelente a participação do doutor Ivan Alegrete, e queria agradecer pela oportunidade de termos recebido ele hoje, agradecer a participação também, que foi de uma qualidade gigantesca, o debate foi maravilhoso, trouxe realmente muitas questões que nós temos que levar em consideração, que nós temos que pensar e contribuir, que é essa função do IRTS. Né? O IRTS é um instituto que nós estamos aqui para debater as questões dos tribunais superiores e contribuir junto com os próprios tribunais e junto com a sociedade nessa dinâmica, nessa conversa, tanto da advocacia como da academia, junto ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, principalmente, que é a função do IRTS. Então, Ivan, muito obrigada mais uma vez pela sua participação hoje, o IRTS agradece. Eu que agradeço pelo convite e até a próxima. Desculpe, Ivan. E antes de passar a palavra final para o Ivan, lembrar que a próxima live nossa vai ser no dia 3 de dezembro e vai ter a participação da doutora Alessandra Brandão. Desculpe. Eu que agradeço pelo convite e até a próxima, Adriene. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.